E vamos de papo Papo de de vitrola, vitrola. voltando. Mas voltando de uma forma diferente. Na verdade, a gente nunca Exatamente. deixou, né? É, a gente vai apostar no novo canal, que é o YouTube, né? É isso aí. Uma nova mídia, né? Um novo público, uma nova meta a ser alcançada. É isso aí. Papo de vitrola só evolui, né? É, exatamente. E eu já começo falando, porque ontem teve um evento maravilhoso, né, Foi Davi? obscura, né? Pois é, Gótico. mais um evento bacana aqui para Salvador, para a cena alternativa. E é Exato. claro que eu me inspirei, é claro que eu não sou boba nem nada, na cultura gótica. E Davi vai me dar uma ajudinha, né? Vamos lá, falar um Falando pouquinho em com você. moda, falar do que você gosta, né, Davi? Dos góticos. Mas É, eu começo falando de moda. Fala aí você. não, que eu sei, se você estiver errado, você me corrige, mas o lance da moda do pessoal gótico, assim, anos 80, eles se inspiraram muito na coisa da Inglaterra vitoriana, né? Um pouco da Idade Média, aquela coisa mais, né, Uma moda clássica. elegante, né? Isso, uma coisa mais, né, É clássica e isso tudo. aí. O público gótico tem um charme, tem uma elegância que tem tudo a ver com a moda vitoriana, mas eu vou fazer um resumo porque são muitos detalhes. E eles apostam muito, ó, nas rendas, nos veludos, né? Eles gostam dessa textura, gostam bastante, gostam também das sobreposições de correntes, nesses detalhes interessantes, né, Davi? Sim, E sim. não abrem mão da cor preta, é Ah, isso aí claro, é o né? básico, aí, ó. Eles adoram, não abandonam jamais. E na maquiagem eles curtem muito aquele olho borrado, aquele batom que vai do preto ao vinho, não é verdade? Perdem tempo na hora de deixar aquela cara mais pálida, né? Eles gostam Isso, daquela coisa mais exatamente. sombria. É, muita coisa de maquiagem. Também tem uma certa influência do punk, né? Que Uhum. começou junto ali, o punk, o gótico, veio logo na sequência ali. Uma época, né, que É, eles flertaram um pouco, isso. mas a estética é muito interessante, inclusive as góticas, elas realmente arrasam. Eu vou muito pro lado das meninas, porque elas realmente dão um show de moda. Bom, mas se você quer mesmo se antenar no público gótico, meninas, então chegam aqui, apareçam aqui na nossa loja Goiânia São Lúcio, tá? Que é a nossa parceira aqui, e descolam, ó, looks bem legais no veludo, na renda, né, Davi? É, E fazem da moda um estilo, né? E identificação para vocês que se identificam com o estilo góticas, né, Davi? sim, aqui tem muita coisa. Quem vir aqui vai encontrar bastante material para garimpar. Certo. E com certeza alguns acessórios também, além das correntes. Os góticos gostam muito de usar crucifixos, né, E Davi? isso, o Anki, né? Que é a cruz Aham. egípcia, né? Entre outros Entre outros adereços, né, adereços. Davi, que a gente tem por aqui, tá bom? Então, não vou falar muito, que agora a gente vai falar sobre o quê? Da cultura do vinil e afins, né, Davi? E Vamos falar agora é de com a música. Retro M Disco. Vamos lá, né? Vamos começar com um super clássico aqui, né? Uma banda que, por sinal, sempre aparece aqui, que é o Kraftwerk. Deixa eu mostrar aqui para nossa câmera woman Nandinha. Deixa eu abrir o CD. Esse disco aqui foi o disco que começou a ser formatada a formação clássica, né? Aham. Inclusive o Karl Bartos, ele não participou desse disco, mas ele tocou na turnê. Né? A partir desse disco eles começam a abandonar aquele som experimental do krautrock e começam a caminhar para uma coisa mais eletrônica, de certa forma mais pop, né? O chamado pop eletrônico. E ele se destacou justamente pela faixa título, que é Autobahn, que é uma majestosa faixa de 22 minutos, que fala do prazer de você andar com seu Volkswagen pela Autobahn, que é aquela autopista alemã que cruza a Alemanha ali, né? Inclusive é uma autopista de alta velocidade, porque ela é extremamente segura. E essa música foi lançada em single nos Estados Unidos, fez o sucesso enorme. Fez muito a cabeça do pessoal lá, do David Bowie, né, Iggy Pop. E, inclusive eles são citados e tudo. Uhum. Numa outra música do Kraftwerk, né? Houve uma troca de favores, um homenageou o outro, que é na música Trans Europa Express. E esse disco é bem bacana. Foi a partir daqui que o Kraftwerk se tornou uma banda pop eletrônica, que daí surgiu o synth pop nos discos seguintes, né? Eles começam a abandonar aquela coisa experimental e começam a fazer uma formatação mais palatável para o mercado musical. É esse disco Interessante, né? aqui, Para quem não conhece, para né? quem não É uma conhece. introdução bacana. E agora vamos de dois garimpaços. Se eu começar com esse aqui que o Eba! Ludmilla fala, ó, muito bacana isso aqui. Muito, muito, muito bacana. Isso aqui é a trilha sonora de uma série documental feita pelo Martin Scorsese. Não precisa falar, que é um dos maiores diretores de todos os tempos, né? Verdade. Ele dirigiu Taxi Driver, Cassino, Touro Indomável. E ele fez um documentário
Claro que é muito difícil, até porque existem poucos registros históricos querendo cobrir o início do blues até os tempos atuais. Entende-se tempos atuais, que ele foi até 2003, né, que o documentário aborda de 1920, o documentário não, é uma série, de 1920 até 2003. Esse box aqui é o mais completo compêndio de blues que já foi lançado até hoje. Garimpaço, então. Nossa, é uma coisa de louco aqui. Eles pegaram desde bluesmans clássicos até alguns obscuros que não fizeram sucesso, até um pessoal mais novo, entendeu? Aqui mesmo eles falam que vai de 1920 a 2003, são 5 CDs, né? Então, dos mais novos, por exemplo, você tem aqui Los Lobos, Los Lobos, Bunny Raitt, e você tem aqueles clássicos como Muddy Waters, né? Você tem a Sister Rosetta Tarpe, que foi descoberta recentemente, que é uma mulher do blues, né? E tem muita gente. Aí você abre aqui, ó que bacana. Tem esse livreto, que tem um perfil histórico de todas as músicas, de todos os músicos, de cada estão aqui no box, muito bacana, certo? Abre aqui novamente, tem o tracklist e tem os 5 CDs, ó que bacana. Uau. Então eu vou pegar aqui, só citar alguns nomes rapidamente. Você tem Louis Armstrong, você tem, cadê? Elvis Presley, Sonny Boy Williamson, você tem Allman Brothers Band, que já é mais recente, Robert Cray, Fabulous Thunderbirds, John Lee Hooker, Buddy Guy, entendeu? Muita gente. Muddy Waters, que eu já falei. John Mayall com Eric Clapton, que é o blues britânico. Então eles abordam nesse documentário todas as vertentes dos blues e todos os artistas que foram influenciados. Né? Até Bob Dylan aparece aqui, para você ter uma ideia, né? Desses artistas mais recentes influenciados. Então, para quem curte blues, isso aqui é absolutamente fundamental. É um documento. Tanto que ele ganhou 2 Grammys de melhor disco histórico, esse box aqui. E não vale a pena dizer que é um negócio raro, importado, extremamente difícil de aparecer. Um garimpaço para quem é colecionador, né, Davi? Quem gosta de blues aqui, tanto quem conhece muito como quem quer conhecer, é muito interessante ter esse material em mãos. Porque você tem todo um panorama desde lá do início até a época atual, que, como eu falei, foi quando foi feito ali de 2003. Beleza? E tem a série acho que tem na HBO, algum canal desse aí. É uma série dividida em capítulos, né? Que o Martin Scorsese, acho que ele dirigiu, sei que ele produziu. Muito, muito bacana mesmo isso aí. Entendeu? Existem diversas coletâneas de blues por aí. É um material até fácil de você encontrar CD de blues. Mas com esse critério histórico, né? Esse cuidado, esse esmero que o Scorsese fez, que ele procurou traçar um panorama evolutivo do blues, você só vai encontrar aqui. É uma história, né? Pois é. E agora um garimpaço, Nossa. Black Sabbath, Headless Cross, descasso. Deixa eu mostrar aqui para a Nandinha. Esse tá com encarte, deixa eu abrir aqui, peraí. Olha o encarte dele aqui, não vou tirar todo, depois para colocar dar uma trabalheira. Esse disco é o segundo com o Tony Martin, é o 14º do Black Sabbath. E para mim o Black Sabbath teve 2 recomeços após o Ozzy. O primeiro foi com Heaven Hell, com Dio. Só que o Dio gravou Heaven Hell, gravou Mob Hullis, chegou lá no Live Ever ao vivo. Teve aquela treta que eles gravaram disco ao vivo. De dia o Dio mexia no volume, de noite. Um mexia no volume de dia e o Tony Iommi mexia de noite. Eles brigaram na mixagem. Aí ele saiu. E o segundo grande recomeço foi esse disco aqui, com o Tony Martin. Disco maravilhoso, inclusive ele retoma as temáticas de satanismo, de ocultismo da época do Ozzy. Fez um sucesso enorme, foi certificado ouro. Um disco muito bom. Na época fez muito sucesso. Inclusive quem é o baterista que produz o disco junto com o Tony Iommi é o Cozy Powell, que é um baterista inglês, né? Tocou com Whitesnake, inclusive, que você adora. Pois é, o tecladista aqui, que é um cara que acompanhou o Black Sabbath até aquele término antes da volta do Ozzy, que ele tocou praticamente em todos os discos, que é o Geoff Nichols. Eles fizeram uma grande sacanagem com o Geoff Nichols. Ele era considerado integrante do Black Sabbath, mas ele não aparecia no palco. Eles colocavam ele lá na coxia, é um negócio meio chato isso. E ele tocou em vários discos do Black Sabbath pós-Ozzy. É um disco muito bom, tem vários hits, tem a música Headless Cross,
Inclusive tem essa música aqui, When Death Calls, que tem um solo do Brian May do Queen. Bem hard, bem cru, e a gente vai. Claro que a gente vai Eu ouvir. costumo dizer que esta banda teve 2 estrelas maravilhosas, né? 3, Não, entre né? outras, 3, né? Que foi o Ozzy, o Dio e o Tony Martin foi reconhecido tardiamente. Desculpa, viu? Eu pensei só nos 2 vocalistas, mas com certeza. Com certeza. Não, gente, com certeza. Não, mas o Tony Martin ele foi reconhecido depois. O pessoal sempre lembra do Dio e do Ozzy. Não, é pelas vozes poderosas. Mas a banda inteira, independente de qualquer coisa, tocava muito, né? Hoje em dia, por exemplo, várias coisas que o Tony Martin fez no Black Sabbath, em retrospecto, elas foram consideradas pioneiras. Por exemplo, ele gravou um disco chamado Tear com o Black Sabbath, que na época não teve muita repercussão. Hoje em dia esse disco é considerado pioneiro do folk metal, que é um disco que fala sobre aquela temática celta, de vikings, aquela coisa toda. Isso aí. E a gente finaliza com o som com Black Sabbath. Então a gente tem que retirar os plugs, né? Pra escutar um pouco. Desliga, né? É verdade. Aí, pra gente escutar, né? Senão a gente não consegue comentar aqui um pouco. Porque eu realmente... Você sabe, eu sou uma pessoa que não consegue dizer... Eu não gosto do Black Sabbath, é muito difícil, né? Maravilhosa! É isso aí, então é isso, gente. Papo de Vitrola na sua versão YouTube, Papo de Vitrola Oficial. E aqui estaremos sim, né, Davi, no Instagram também, com a Retro Wave Discos. E comigo aqui trazendo sempre moda, rocker, vintage e sim, comportamento sempre, né? E falando o que a gente mais gosta, que é cultura, arte, música, moda, tudo que nos rodeia, tudo que tem a ver com arte, tá bom? Então é isso aí, até a próxima! Valeu, pessoal, até a próxima!